3, 2, 1, gravando. Jonathan Calleri pode voltar já na próxima rodada ou no próximo jogo do São Paulo, que é pela Libertadores da América, e é um jogo fundamental que vale a liderança do grupo na Libertadores. Eu quero trazer esses detalhes para vocês e vou falar também do Corinthians turbulento, é verdade, fora de campo, mas pode pintar um reforço, e um reforço interessante. Eric Pulga, garoto de 23 anos do Ceará, está em negociações com o Timão, e eu quero trazer alguns bastidores dessa história para vocês. Antes, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, compartilhe os vídeos. Todos os dias tem informações, tem especiais e tem desconto da Centauro. O fim de semana tá chegando, é hora de você aproveitar as promoções da Centauro. Entra aqui no QR Code que a gente está deixando na tela para vocês, tem o link na descrição. Aproveita as ofertas e usa o cupom HERNAN10 que você vai ganhar ainda 10% de desconto na compra desses seus produtos da Centauro, beleza? Aproveita lá, fim de semana chegando, mas antes eu preciso te informar que Jonathan Calleri pode sim voltar. É grande a chance do artilheiro argentino do São Paulo retornar ao time no jogo contra o Talheres de Córdoba, né, que é um jogo importante pela Libertadores na semana que vem, vale a liderança. Morumbis vai estar lotado, São Paulo já está classificado na Copa do Brasil, né, tem o brasileiro que vai retomar, e a Libertadores já tem a classificação, só que agora esse confronto direto com o Talheres vale para o São Paulo a primeira colocação do grupo, que é muito melhor para você ter vantagem na fase final, aquela coisa toda, né? Então o São Paulo quer garantir essa primeira colocação, então por isso o Calleri pode ser um reforço. O Calleri, que teve aquela lesão muscular, né, no jogo contra o Cobressal, ele foi dar foi uma jogada besta, né, no meio do campo ali, que ele nem precisava estar ali, fez um esforço e aí acabou tendo uma lesão muscular. O tratamento do Refis passou do DM para parte física, a parte física foi até um pouco mais rápida do que se imaginou. O Calleri já está treinando com os companheiros desde anteontem, né, véspera ali do jogo contra a equipe do Pará, né, a equipe do Águia de Marabá, né, na classificação da Copa do Brasil, e o Calleri já está apto. A questão toda é, vale a pena trazer o Calleri para o jogo e de repente poder esperar um pouquinho mais e aí ter o jogador 100% de repente na retomada do Campeonato Brasileiro? Essa é uma questão que está sendo analisada, e aí fica muito o que aconteceu com o Lucas, por exemplo, que teve a lesão muscular, mas a lesão muscular do Lucas foi um pouco mais séria do que a do Calleri, né? Ele esperou, ele poderia ter voltado naquele jogo contra o Fluminense, aquele jogo lá da treta que foi com o Luciano, com o Diniz, mas aí se esperou mais um pouco e aí ele retornou depois contra exatamente na Libertadores da América. Então assim, fica essa dúvida, mas a tendência pelo jogo importante, pela importância do Calleri, o André Silva ainda está um pouco meio roda presa, né? Ainda não está se sentindo à vontade. Por exemplo, contra o Águia de Marabá perdeu alguns gols feitos, tudo bem, mérito do goleiro também em um dos lances. A volta do Calleri seria muito importante pelo jogador que ele é, pela liderança, enfim, pelo que ele significa ali pelo São Paulo, né? Pro São Paulo no caso, né? Então assim, existe essa possibilidade, vai ser avaliada essa semana e a semana do jogo também. Então a tendência é que o Calleri volte, mas tem que ser uma volta controlada com segurança, para que o jogador não volte a ter lesões. E isso, o departamento médico, junto com a comissão técnica do Zubeldia, a fisiologia, a preparação física, agora existe um trabalho que está mais em conjunto em relação à volta de jogadores. Mas a tendência é que o Calleri volte sim nesse jogo da Libertadores. Certo? Bom, o Corinthians a gente sabe que tá uma bagunça, né? Essa questão aí, né, de laranja, corrupção, aquela coisa do vai de bet, o patrocinador master, enfim, é uma situação extracampo que atrapalha sim dentro de campo. Fagner me disse lá no final da transmissão do Amazon Prime pela Copa do Brasil que é algo que tem que blindar o CT. E essas notícias, né, mesmo com essas notícias todas e o Corinthians tentando apagar esse incêndio, o Corinthians está no mercado e deve contratar um jogador de velocidade, né? O caso do Eric Pulga é o jogador que está em conversas com o Timão, com o Corinthians. Ele pertence ao Ceará, né? O Ceará cobra algo em torno de 4 milhões de dólares ali, pouco menos de 4 milhões de dólares, que dá quase 20 milhões aí de reais, que é o que, né, o jogador vale hoje, é o preço fixado do atleta. Esse jogador
pertence a Paulo Pitombeira, da empresa Talents Sports, né, que é a agência que cuida da carreira do jogador. Só que essa negociação com o Corinthians, tempos atrás, não iria acontecer. Por quê? Porque a agência Talent Sports, onde tem o Paulo Pitombeira como um dos sócios, um dos fundadores, tinha o Lucas Veríssimo no Corinthians. O Lucas Veríssimo saiu do Corinthians de uma maneira que teve, né, inclusive este canal aqui entrevistou o Lucas Veríssimo, teve todo um imbróglio, toda uma treta, ele foi embora pro do Rei, o Corinthians disse que ia comprar, mas não assinou o contrato estava pronto, foi nota rebatendo nota, a entrevista do atleta que repercutiu bastante aqui no canal, e aí ficou estremecida a relação do Paulo Pitombeira com a diretoria do Corinthians. Só que assim, eles se acertaram, houve uma reunião, houve uma conversa e a paz foi selada. Tanto que o presidente do Corinthians, Augusto Melo, ele dá uma entrevista, né? Dá uma entrevista dizendo o seguinte: olha, houve um erro do Corinthians nesse procedimento do Lucas Veríssimo, sim. Então, assim, ele fez ali um meia-culpa, a paz foi selada, a coisa tá trégua, e aí as negociações foram retomadas, ou estão acontecendo as negociações, e esse negócio tem tudo para sair. O Corinthians pode contratar o Eric Pulga, jogador de 21 anos, muito jovem, muito talentoso, e que já tem feito bons jogos do Ceará. Essa temporada ele já tem 10 gols, um jogador de velocidade, jogador que faz gol, jogador que deixa o time um pouco mais ágil. Então, assim, é um atleta interessante e que essa negociação está acontecendo. O Paulo Pitombeira tem o Corinthians tem uma dívida com o Paulo Pitombeira, o empresário, que já teve outros atletas lá, o Veríssimo, o Roger Guedes, o próprio Luan. Existe essa dívida, mas o Paulo Pitombeira opta por não entrar na justiça para cobrar esse dinheiro. Enfim, as coisas estão acontecendo e o Eric Pulga deve desembarcar no Parque São Jorge. Negociação em andamento, porém não fechado. É um interesse e uma conversa em andamento. Negócio ainda precisa caminhar para que tenha um desfecho da possível transferência do Eric Pulga para o Timão. Certo? Deixe seus comentários aqui. Vocês são paulinos aí que estão na expectativa do Caleri, é para voltar agora, para segurar mais. E os corintianos aqui do canal comentando sobre essa joia aí que o Corinthians está de olho, o Eric Pulga. Beleza? Tamo junto!